Bem-vindos a mais um Quinta Pod. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado e hoje ela foi muito solicitada. Todos vocês queriam ela aqui, ela veio. Filha! Mãe! Suzana Freitas. Nossa, filha, seu nome é tão impactante. Suzana Freitas. Eu tô me sentindo muito famosa, eu tô participando de muitos podcasts. Pois é. Eu tô muito requisitada, né? Ela tá, porque não tem jeito, filha. Não tem jeito de você estar Tá famosa. rindo de mim? Já vamos começar falando de como é que é nascer famosa. Eu não sei explicar direito. Eu acho que foi uma coisa que foi realmente... Muita gente pergunta, né? Como é que ser filha daquele aqui? Como é que é ter dois pais famosos? Não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que isso foi uma coisa que foi se adaptando mesmo dentro de mim. Eu até hoje não tenho noção da dimensão que foi isso tudo e em que momento isso se tornou assim. Isso é muito estranho na minha cabeça. Mas é muito louco, assim. Tem muita coisa muito boa e tem muita coisa que não é muito legal, que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo. Gente, credo. Dessa questão. Juro por Deus. Porque eu acho que, assim, eu preferiria, de verdade, assim, sendo bem explícita, que me tacasse latinha na rua, mas do que não fizesse. Juro, as pessoas são muito agressivas. Filha, então me conta, agressiva quando? Psicologicamente falando, sabe? Eu acho que a pessoa que ela trabalha com internet, ela precisa estar disposta realmente a trabalhar com a internet. Eu te avisei. Porque se ela não tiver disposta a trabalhar com a internet, esquece. Mas você sabe que as pessoas falam muito hoje sobre essa visão da internet, falam sobre a internet. Mas eu acho que, de uma forma geral, isso é trabalhar com o público, né? Porque, no todo. Porque, assim, a gente que tem isso muito explícito por trabalhar como figura pública, isso se torna ainda mais constante. Mas qualquer pessoa... isso pode acontecer, isso tende a acontecer. Qualquer pessoa que trabalha com o público no geral, quem trabalha em shopping ou quem é dono de loja, sabe o quanto é complicado você lidar com pessoas no geral, né? O ser humano é um bichinho eu acho que todo mundo, assim, qualquer trabalho deveria oferecer, assim... apoio psicológico. Uma sessão de terapia toda semana. Juro, eu acho que tem que. Porque eu acho que tudo, ele acaba influenciando pro teu rendimento pessoal e no seu trabalho também. Dentro da sua casa, assim, a sua vida... de uma certa forma, a condução dos seus pais. No caso, eu sou sua mãe. Né? Aí é complicado. Como é que faz uma situação dessa? Não, mas é uma curiosidade que com certeza todo mundo tem, assim. Na condução dentro da sua casa e em relação à fama, né? Como é que foi dentro de casa? Como é que as pessoas conduziram esse assunto com você? Não lembro em que momento isso foi falado, a mamãe é famosa. Só foi acontecendo. Eu lembro que a Suzana ia pro show de faixinha, gente. Olha que coisa mais linda. Eu ia de faixinha, eu ia lá dançar, cantar aquele que mesmo. Até hoje. Só que eu não lembro em que... Assim, era muito estranho, né? Porque eu lembro que me acompanhavam segurança pra ir pra escola. Acho que é Nascimento o nome dele, Era né? o Nascimento. Era o Nascimento. Ele ia com uma moto atrás e eu sempre falava, vovó, tem um moço seguindo a gente. Tem um moço de moto vermelha seguindo a gente. Ela, não, esse aí é pra proteger a gente. Eu falei, mas por que eu preciso disso? Aí ela, porque o mundo é perigoso. Eu falei, mas meus amigos não tem ninguém seguindo atrás. Aí a minha avó falava, não, mas eles vêm com o papai e com a mamãe. Tipo, vem 2 pessoas. Aí, como não tinha ninguém pra acompanhar, aí ia só a minha avó, né, buscar e o segurança. Só que todo passeio de escola, o segurança ia junto. E aí isso me irritava, porque, tipo assim, tem um homem me seguindo no passeio. Como assim? Poxa, mas aí você depois começou a gostar dele, né? Não, comecei a gostar e tal. Mas eu achava muito estranho. O Dantas também ia muitas vezes. O Dantas é segurança até hoje, mas o Dantas já virou amigo, né? Ele virou amigo dos meus amigos. Porque os meus amigos adoram o Dantas. Virou o Dantas da muito rapaziada. legal. Não, o Dantas é um pedaço da nossa família. É uma extensão da minha família. O Dantas amamos você. É demais. Como é que você chamava ele? De Bila Bilu? Que horror, mãe. Foi, mas você que chamava ele de Bila Bilu. Tem uma história muito... O Dantas, se estivesse aqui pra contar essa história, você era muito engraçada, filha. Você tem noção de que você era muito engraçada? Não tenho noção. Episódios da sua. Su chamava Dantas de Bila Bilu. Não me orgulho disso. Mas isso é carinhoso. Não era de uma forma ruim nem pejorativa. Isso é carinho e liberdade, intimidade. Uma vez a gente tava bebendo água dentro do carro. Aí eu bebendo água, eu falei assim, Dantas, você quer água? Ela, mãe,
essa garrafa é só da nossa família. Não, tipo, como assim você vai dividir com outra pessoa que não é da família? Porque você falava, não abraça ninguém da família, que não é da família, não empresta ninguém que só der pra sua família, só pode dar beijinho na família. Isso é bem legal você falar, que a gente fala tanto sobre, nos dias de hoje, né, de ensinar os nossos filhos os limites, quem pode tocar aqui, quem pode tocar ali. E isso foi bem legal você falar, porque isso fica bem claro para as pessoas como é que a gente conduzia isso dentro de casa. Né? E a gente sempre foi muito cuidadoso. E mesmo quando você andava com seguranças, tinha muita relação com cuidado e proteção, né? Sim. Principalmente numa altura onde a visibilidade para a fama era muito diferente dos dias de hoje. Sim, eu não tinha a menor noção disso. Aí eu ia pro passeio de escola, o de segurança vinha atrás. Eu falava, é pra fingir que você não veio comigo. Isso quando tu não queria que ele viesse dentro do ônibus, tá? Porque às vezes a minha mãe que falava com a coordenadora da escola pro segurança ir dentro do ônibus. Aquilo ali me matava. Aquilo ali não dava pra mim. Então acho que eu tinha muita vergonha. Era desse tipo de coisa. No podcast passado do meu pai, eu tinha falado que eu tinha vergonha, mas era desse tipo de coisa que eu tinha vergonha. Tudo! Ele me acompanhava. Tudo. Eu falava, você finge que você não me conhece. Você finge que você não me conhece. Mas hoje em dia, ela tem um enorme prazer de ter o Dantas com ela. Ela até às vezes solicita o Dantas. Eu muitas vezes. Mas antes eu não gostava, não. Não gostava, não. Todo mundo ficava falando, ai, você é famosa, tá com segurança e tal. Chique. Não sei o quê. Mas você sabe que pra mim sempre foi um grande conforto, né? Ter uma pessoa do lado pra me apoiar, pra me ajudar. Eu me sentia mais segura, de fato. Infelizmente, o país que a gente vive não dá tanta segurança assim. Até naquele dia lá que aconteceu o negócio do Barra Shopping. Nossa Senhora, eu tava sem ninguém. Eu e seu pai e seu irmão. Foi horroroso. E esse tipo de coisa pode acontecer, infelizmente, a qualquer momento. Uhum. Principalmente no país que a gente vive. Então, como mãe, né, e principalmente eu precisando trabalhar, em muitos momentos estando ausente para poder te dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança no futuro, né? Porque para mim aquele momento era um momento de instabilidade, de sem saber o que iria acontecer da minha vida e aproveitar todos os minutos, né, do meu trabalho. Uhum. Eu precisava, além de ter a segurança de deixar, muitas vezes, com a tua avó, né? Minha mãe, pra quem não sabe, ficava com ela e tal. Minha tia, que era madrinha dela e foi babá dela durante o tempo, quando estava desempregada. Eu tinha também uma segurança para ser a proteção, né? Era a forma de eu me sentir completamente confortável. Mas eu não tinha a menor noção que era porque você tava no auge da fama. Eu não tinha isso na minha cabeça, não fazia sentido nenhum. Eu lembro que eu queria entrar... no seu casamento, eu entrei por trás da igreja. Eu lembro. Eu falava, gente, tá entrando aqui por quê, gente? Eu não vou perder o casamento, vou perder a cerimônia. A gente entrando do lado bem de trás da Candelária, assim, bem... Mas não sabia nem que aquilo ali era uma porta. Era tipo como se fosse uma passagem escondida que tinha ali. Era muito curioso isso, porque como as coisas, né, quando a gente é criança, tem como a gente interpreta algumas coisas, né, e como depois de adulta, a gente vê de uma outra forma, né? Hoje tu entende que era pra uma... Hoje eu entendo. Ainda assim, não tenho noção do que foi na época, não tenho noção disso, da grandiosidade que foi. Mas hoje, com certeza, eu entendo muita coisa. Muitas escolhas, muitas decisões. Até do Dantas e do segurança, hoje eu entendo. De repente, eu faria a mesma coisa. Só que, na época, isso era muito estranho pra mim. Então, viver... basicamente, os meus amigos que eu tenho até hoje... são os meus amigos de dentro de condomínio. Então, sempre foram os mesmos amigos, porque eu não saía muito de casa. Os amigos... do colégio, que iam muitas vezes lá pra minha casa, porque minha mãe me sentia mais segura. É engraçado, né? Que a Suzana é uma menina de 1000 amigos. Eu falava pra ela às vezes, hoje vamos fazer uma festa reservada. Tá bem, mãe, 300 pessoas. Essa é a minha filha, que quase não sai, tadinha. Ela vive dentro de casa. Não, mas é aí que tá, porque um conhece o amigo do outro, que conhece a amiga do não sei quem, que conhece a amiga de não sei o que lá, e quando você vê, você conhece muita gente. E aí fica chato não chamar um, chamar outro. Além dessa visão sobre fama, né? Sobre algumas restrições que tu vivia na infância, por uma condição profissional até minha, né? Que não tinha nenhuma relação com as suas escolhas. Eu quero saber duas coisas, né? Outra, eu quero saber... Qual é a outra impressão de outros assuntos que você tem e diferencia nessas duas fases da vida? Mas antes, eu quero saber, assim, por que então você escolheu ser famosa mesmo? Conduzir a sua vida Eu não escolhi.
pra esse universo? Eu não escolhi. Eu acho que as coisas realmente aconteceram, sabe? Muita gente tinha muita impressão errada de mim, por ser filha de você, né? Por ser sua filha. E eu sempre fui muito pré-julgada por conta disso. Então, eu achava que, de alguma forma, se eu falasse quem eu era, que eu também era uma pessoa, que eu também tenho escolhas, que eu também tenho decisões, que eu penso também, às vezes, diferente, eu acho que isso me daria um pouco mais de autonomia sobre mim. Porque as pessoas, elas rotulam tanto que você... Quem sou eu, afinal? Eu sou essa pessoa? Eu não sou essa pessoa? Você começa a ter dúvida da tua própria personalidade, principalmente eu pequena, né? Que sempre escutei muita coisa. Eu sentia a necessidade de me colocar, de alguma forma, principalmente diante de tantas coisas que saíram em relação à minha família, em relação a mim, em relação ao meu pai latino na época. Então, eu sentia a necessidade de me colocar naquele lugar e de falar para as pessoas realmente qual era a verdade e o que estava acontecendo. Eu nunca gostei de ficar quieta, diferente de você. Eu já sou... Minha mãe, ela escuta, ela fica quieta. Eu não consigo ficar quieta, porque aquilo ali me irrita. Estão falando da minha família, estão falando de mim, estão falando de quem eu sou, sabe? E isso eu odeio isso. Eu sei que eu não devia nada pra ninguém, mas na época eu sentia a necessidade de mostrar quem eu era. Então não foi assim, agora eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Não foi isso. Não foi isso. Foi realmente... eu digo que foi uma profissão que Deus deu pra mim. E porque eu não queria nem seguir carreira artística. Porque eu tinha pavor disso. Porque eu achava que eu ia ter que ficar longe da minha família. Que ia ter que viver em prol disso. Porque antes não existia a profissão, né? Ser influenciador. Uhum. Eu não conhecia sobre. Muita gente também não. Ou você era artista... Eram celebridades. Ou você era artista, você era atriz, ou você era cantora, e só. Você não... caso, ou você era modelo, ou você era modelo. Isso aqui é mais um tronquinho na árvore da comunicação. Da comunicação, só que antes isso não existia. Então, ser atriz eu sempre quis ser, mas eu sabia que se quisessem que eu raspasse minha cabeça, eu ia ter que raspar. Meu pensamento Gente, ela ficava focada nisso. Falava, caraca, se quiserem que eu fique careca, eu não vou querer ficar careca, então eu não posso ser. Cantora, também não, senão eu vou ter que ficar longe, igual minha mãe ficou, vou ter que, sei lá, não quero. A música distancia. Modelo. Olho pra um brigadeiro aqui na minha frente, eu desisto. Eu já comi metade. Falando, gente, menor condição. Não dá. Não dá. Então eu já sabia que isso não era pra mim. Entendi. Então, assim, eu comecei a ter seguidores, até a Bá, na época, há muito tempo atrás, falou assim, Suzana... Bá é nossa dermatologista, uma grande amiga da minha. família, que, assim, ela super me apoiava a mostrar o look do dia, coisa de skincare, produto pra cabelo, que as pessoas me seguiam muito por curiosidade. Mas você sabe que eu tenho uma lembrança muito até clara. Uma referência também por tudo que eu vivi com o meu pai. Eu tenho uma ou de ter uma mãe jovem também. As pessoas veem isso como uma referência. Vocês viram o dom da fala veio daqui, né? O dom da fala. Aí é duas que se falam. Não, eu lembro. O programa tem que ter 3 horas. Eu lembro perfeitamente de uma fase que eu não deixava você abrir o Instagram e você queria abrir o Instagram. E a gente proibia você de abrir, mas eu quero abrir, porque tá isso foi um processo chato dentro de casa. Foi chato naquela época, mas depois eu desprivei, aí privei de novo, aí liberei. Lembra, Ju, como é que foi essa fase? Aí privei de novo. É porque eu não tenho muito controle sobre as coisas que eu falo. Eu só falo, só faço. E aí, até você ter um pouco mais de discernimento e ter realmente esse véu da vida real e do que você expõe pras pessoas, isso é muito difícil. Uhum. Ao mesmo tempo que você se torna uma pessoa muito real e muito verdadeira, isso, você começa a sangrar em mar de tubarão. E isso, por um lado, é ruim. Te adorei essa tua expressão. Você usou no Mas podcast do seu pai, tá usando aqui, eu achei ótimo. Aí todo mundo vai lá e te cléu. Porque eles sabem as suas fraquezas, eles sabem aquilo que te magoa, então... É pra você falar, é pra você mostrar quem você é, mas você também tem um pouquinho de... O que te magoa? O que você acha que as pessoas não devem e você não quer mais que elas falem nas suas redes? Pô, tanta coisa. Fala. Acho que o desrespeito, no geral. Eu acho que quando você tem educação pra falar, você pode falar qualquer coisa. Uhum. E eu acho que tudo é maneira que você fala. Então, se tem uma coisa que eu não suporto, é falta de educação, gente grosseira, gente que acha que sabe da vida do outro, mas na verdade não sabe nada. Uhum. Porque o que tem hoje é gente opinando que você deve ou você não deve fazer. O que as pessoas acham que sabem da sua vida, mas não sabem nada? Que você ouve assim, você lê e fala, cara, vai a merda. Eu não posso falar aqui. Sério? Não pode falar aqui. Sério que não? Não posso, daqui a pouco o negócio viraliza, eu tô no Subcelebrities, não tem condição. Pronto, não tem coisa que não merece ser remexida. Deixa lá quieto, entendeu?
E aí eu acho que é basicamente isso. Uma coisa é você perguntar, você ter respeito. Se você admira realmente aquela pessoa, se você tem respeito por ela, eu acho que você tem que ter modos pra você falar, como qualquer coisa. Qualquer pessoa, Então eu acho momento. que, independente do que você fale, você tem que ter respeito à educação. Você pode falar qualquer coisa. Ah, eu não gostei da sua roupa. Você fala assim, poxa, Kelly, eu acho que você combina com outro tipo de roupa. Eu acho que você combina com um short e um jeans. Se você estiver falando sobre isso, É, né? mas provavelmente... Não, óbvio que não. Mas tô falando no sentido de, tipo assim, pode ser uma coisa que pra você não se incomode em nada. Mas tudo é a forma que você fala. Aí a pessoa chega e fala, tua roupa tá ridícula, tá escrota, tá horrorosa. Você vai ficar puta. Vou mandar foda-se. Então pronto. E eu acho que tudo é a forma que você fala. Assim como dizem... ou se falasse uma coisa que realmente, verdadeiramente magoasse. Eu acho que tudo é a forma que você fala pra pessoa. O que as pessoas mais se inspiram em você, assim, na tua rede social, em relação à sua vida mesmo? Porque a rede social, por mais que não seja 100% da nossa vida, é tipo menos de 30% do que é a nossa vida. A gente sabe disso porque a gente compartilha a vida. Então a gente sabe que a gente vive 70% que as pessoas só estão vendo 30%. Não estão vendo nem metade do que realmente é a sua vida. E todo mundo tem problema, todo mundo paga conta. E às vezes a vida é até mais interessante do que as pessoas estão vendo ali. Sim, mas a gente aí não tá você some tudo. um pouco, a pessoa fala, ai, você tá tão mal, triste. tá triste. Aí você tá sem maquiagem, ai, você tá com uma carinha de choro. Mas você sabe que eu faço relação com a alegria e felicidade muito de quando eu tô mais ausente da rede social do que até quando eu estou presente, tá? Eu tô mais alegre quando eu tô ausente. A vida, ela é muito além do que se vê, né? E as pessoas, elas acham que sabem demais. Então, isso, respondendo sua pergunta, é uma coisa que me estressa. O que as pessoas mais se inspiram em você dentro das suas redes? Aonde elas se conectam mais com você? Eu acho que é nessa questão familiar. Na questão familiar, 1000%. Da relação com seu pai, você diz? Da minha relação com meu pai, da minha relação com você, da minha relação com o Tuca, de mães que têm filhos pequenos e o filho pequeno gosta de ver o Tuca falar, gosta de ver o Tuca brincar. Isso acontece muito. Acho que também nessa questão de lifestyle mesmo, né? De estilo de vida, de diquinha no geral. Na época que eu namorava o Gabriel, as pessoas, elas se inspiravam muito no nosso relacionamento, pediam muitas dicas. Eu acho que essa questão de dar conselho, de você poder ajudar o próximo, também eu acho que pode ser uma coisa que as pessoas se inspiram muito. É muito legal que a Suzana falou que ela tá solteira, né? Suzana, eu sei que você tá solteira, então eu posso falar que você tá solteira. Se vocês quiserem saber mais sobre, assistam o podcast, já é podcast, que eu falei sobre isso. Tem o link aqui na descrição do vídeo, eu vou aproveitar, deixa eu mandar um beijo pro Biel, que ficou um grande membro da família eterna. É verdade, eu amo ele pra sempre, muita coisa. E então tá solteira. Qual é o homem ideal, minha filha, pra você? Alguém que te respeita. Igual você falou, você não tem que arrumar um tinha até uma namorado pergunta pra disso. ser o meu genro. Você tem que arrumar uma boa sogra pra Você ser a acha? minha amiga. Você falou Eu acho. que eu tenho que pensar na Mas sogra pra ser amiga da minha mãe. Eu não tenho que pensar Mas a Paula no bofe. era muito querida também. Você foi bem aí na Paula também. Não, num todo, de tudo. Então você também você pensa como eu. Você tá de boa em arrumar uma boa sogra pra ser minha amiga? Sim, pra ser sua amiga e pra me tratar bem, né? Olha, eu não consigo entender como as pessoas falam. Ai, tem gente que gosta de ser odiado, né? Eu vejo muito no Twitter as pessoas falando. Tipo, ai, ninguém me odeia, não sei, todo mundo me odeia, mas eu não tô nem aí, que não sei o que lá. Eu acho isso péssimo, porque eu escuto muita gente falar sobre isso. Porque não tem coisa melhor do que você chegar num lugar e você ser bem recebido. Claro. Então, eu quero que ela goste de mim, quero gostar dela também. Eu sei que às vezes você namora com a pessoa, você não namora com a família, mas eu acho que isso é super importante. Mas a Suzana não está procurando ninguém. Gostaríamos de dizer gostaria isso. de ficar sozinha nesse momento. Eu e Deus. Eu acho que estar sozinha é muito bom e você se conhece. O que você, por exemplo, descobriu nessa fase solteira? Eu acho que muita coisa que eu achava que eu gostava, na verdade eu não gostava. Só não era habitual, né? Porque quando a gente tá namorando, a gente vive numa outra fase da nossa vida. Que a gente conhece novas pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Então isso tudo vai mudando, sabe? Então... acho que eu descobri várias coisas que eu achava que eu não gostava, mas na verdade eu gostava. Até minha forma de me vestir. Eu achava que eu tava realmente muito adulta. Eu tava até falando disso com a minha avó esses dias. Que tinha várias roupas, assim, que eu usava, que eu falava, cara, eu tô vivendo em que época? Eu já tava com Sua avó que falou isso pra você. Não, ela falou aquele dia. dia. Ela falou aquele dia. Só que eu também tava achando que eu tava muito adulta, sabe? Até com um pensamento muito à frente da minha idade.
E eu acho que isso me ajudou a dar uma desacelerada e curtir um pouco mais o processo, ao invés de ficar se preocupando com coisas que eu não deveria me preocupar. É engraçado que a Suzana fala da avó, né? Que é minha mãe, que também sempre me azucrinou as ouvidas com uma série de coisas. E aí, na criação da Suzana, eu sou muito mais de deixar acontecer e pontuar algumas coisas. Uhum. Eu não sou de azucrinar. Só quando o negócio chegou num limite master, né? Mesmo assim, a sua forma de azucrinar não é tão azucrinento. Eu sou muito mais suave nessa forma de comunicação. Eu sou mais permissiva. Eu acho que a gente precisa, e principalmente ela, acho que ela precisa passar por algumas experiências para ter essa responsabilidade para ela, para aprender coisas. Aí a minha avó chegou outro dia, eu tava saindo de casa, eu tava com uma calça, assim, uma blusa, ela virou e falou assim, você tá parecendo uma velha. A minha mãe é essa pessoa. Tá parecendo uma velha. Você vai sair com gente jovem, bota um short jeans. Eu não sou essa pessoa definitivamente. Então eu deixo a Suzana muito se expressar como ela gostaria de se expressar. Você tá parecendo uma velha. Isso é roupa pra eu usar. Você tem que botar um short jeans, um tênisinho. Você tá indo aonde? Essa é a minha mãe. Com vocês, Dona Beth. Essa é a minha mãe. Por isso, quando a Suzana fala, ela fala muito da minha mãe. Porque a minha mãe, ela pensa, ela não tem um filtro. Ela não tem um filtro. Ela só vai... Você quer uma opinião sincera, você pede pra minha avó. Ela vai falar. Você acha que ela às vezes é sem noção? Comigo ela não é muito, não. Comigo ela não é muito, não. Tadinha da minha mãe. Mas eu já ouvi muita coisa Com os outros ela vida. é um pouco, mas comigo ela não é muito, não. A minha avó, eu acho que ela aprendeu a lidar comigo de um tempo pra cá. Aprendeu, né? Mesmo. Aprendeu. Porque você deu uns... Porque eu falo mesmo. Você sim. faz o quê? Eu falo mesmo com ela. Outro dia eu tava mal, assim, passei o fim de semana mal. Logo no início, quando eu tinha acabado de terminar. Aí a minha avó começou, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo. Eu falei assim, caraca, mas eu não quero pensar em fazer nada. Eu posso ficar sem fazer nada? Mas era trabalho, que eu sei. Era também de trabalho, mas era algumas outras sei. coisas. Mas, gente, se eu posso, e graças a Deus ter a oportunidade de saber que eu preciso dar um tempo... Eu vou dar um tempo. Eu sou a própria chefe trabalhando com o Instagram. Então, eu acho que quem me acompanha vai entender que eu não tava passando por um momento bom. E que eu quero aparecer quando eu estiver 100%. Eu vou aparecer pra... Gente, o dia tá uma bosta hoje. Isso é bom, o dia se engaja. Tá uma bosta hoje. Eu tô muito irritada. Não quero falar com ninguém, mas eu tô aqui falando, tá? Bom dia. Super incoerente. Não tem a menor condição. Eu falei, meu Deus, para de me pressionar. Tá. Aí foi teve basicamente isso. Aí teve. Ela falou assim, não, mas eu tô falando pro seu bem. Eu falei, eu sei que você tá falando pro meu bem, mas o meu bem é não falar nada agora. Deixa eu sozinha. Eu te cobro isso? Você não. Mais ou menos. Depende do que é. Eu sou gente boa, eu tô vendo aqui que eu sou gente boníssima. Não, mais ou menos. Ai, quando meu você pega Deus. pra encher o saco também... Como assim? Onde eu encho o teu saco? Não sei, tem que ter um exemplo, porque não é em algum momento, é alguma coisa específica. São em situações, assim, de chatice. Por exemplo, você quer que eu faça tudo na hora que você quer. É isso e aí. se não é na hora que você quer... Isso é bom. Se você chega do nada e fala, olha só, você tem que fazer isso, isso, aquilo agora. Eu falei, não, mas agora eu não posso porque eu tenho que fazer tal coisa. Isso me irrita. Ai, mas você não faz nada pra mim. Não faz mesmo. Você não faz nada pra mim. Mas a Suzana também quer as coisas todas na hora dela. Ela acha o quê? Não, mas eu me programo antes. Aí você reclama... Você programou você, mas pra mim não. Não, porque você não queria que eu viesse hoje. Você queria que eu viesse na sexta. Eu falei, não, sexta-feira eu vou sextar. Não, eu não vou estar sexta-feira à noite aqui falando, não. Você tem que ter falado antes pra eu me programar. Não, eu não queria nada. Quem queria era a Ju. Era quinta-feira. Era quinta-feira, a Ju olhando com cara de susto. Ju, você que tá dando ruim aqui na família, Ju. Não, ela falou comigo quinta-feira à noite, falando, amanhã é você no podcast. Eu, hã? Amanhã é você... Eu? Você é amanhã. Eu falei, não. É muito legal vocês perceberem aqui esse fight familiar do bem, porque às vezes... Como ela falou, né? As pessoas têm curiosidade de ver nossa relação familiar, como é dentro de casa, a relação com o Tuca, a relação com a minha mãe, com o Mico, só que nem sempre todo mundo tá nessa mesma sintonia. Mas somos muitos também, então seria até estranho se todo mundo tivesse nessa sintonia. Aí, às vezes, mora todo mundo junto, gente. Às vezes eu falo, então, Suzana, vamos fazer aqui agora. Eu não quero, não vou vir. Fala logo assim. Minha mãe do nada, a gente tá na sala vendo um filme, ela, vamos gravar um TikTok. Pô, adoro fazer TikTok. E a mãe, ela adora me arrasar. Ela pega no momento que eu tô mais cagada, que eu tô horrorosa, filha, que eu tô você ridícula. É linda sempre, filha. Mãe, quem nasceu... É igual você falou.
A mãe come o cuspe do filho, o filho não come o cuspe da mãe. Não come. Não come. Você Nem já o me falou chiclete, isso uma eu vez. já falei. A mãe, ela come o cuspe. Ela limpa a bunda cagada, fica com cocô a semana toda dentro da unha. Outro dia, minha mãe virou pra mim e falou assim, ai, tô com uma prisão de ventre, bota um supositório em mim. O quê? Não vou botar um supositório nunca na sua Preciso de bunda. ajuda. Ninguém me ajuda. Mas tá a minha vendo? mãe colocaria um supositório na minha bunda. Já botei várias vezes. Você tá vendo? Tá Como vendo? você é ingrata? Não. Nem pra pôr um supositório na sua mãe. Ah, Um gente. dia eu vou estar vocês- véia, caquética, Eu quero que vou vocês precisar de ajuda. respondam aqui embaixo. Você colocaria um supositório na bunda da sua mãe? Se ela fosse assim. Não se ela fosse idosa. Minha mãe é assim. O que tem, gente? Como é que eu vou botar um negócio dentro da bunda e o negócio vai entrar e eu tenho que ficar assim deitada? Se Não você dá. fosse uma pessoa com Limitações físicas. limitações, se você fosse muito velhinha, seria uma coisa. Mas não dá, é a mesma coisa que enfiar um supositório no meu A irmão. minha bunda vai continuar sendo a minha bunda. Tá, mas aí eu vou ter dó. Tipo assim, eu vou falar, tadinha, ela precisa de ajuda. Eu não tenho dó, assim. Não tem dó de mim? Você anda e diz, é a mesma coisa que enfiar um supositório no Vitor de 16 anos. Eu não vou nunca. Minha unha vai entrar cocô aqui embaixo. Não tem como. Sei lá. Como? Não, mas eu acho interessante esse papo, né? Que a relação de mãe e filha é sempre muito conturbada em muitas famílias, né? E a gente tem várias questões que a gente discute, na verdade, a gente conversa sobre as coisas. Eu não gosto muito de conversas longas. Minhas conversas encerram num momento que eu digo Que você quer encerrar. não vamos sair mais daqui. Eu digo, gente, tá bom então. A minha mãe, Eu ela vou. desiste de ter Ai. o bate-papo. Ela fala, ai, cansei, não Nossa. quero mais falar sobre isso. Ela levanta e vai embora. Desisto. Eu não sou aquela pessoa. Eu não gosto de ter muito esse problema. E a Suzana, ela também não é uma menina da briga. Não. Ela foge da briga, ela não gosta de briga. Mas também, minha filha, quando ela entra numa, ela Eu não não sai quero nem a sair. porrada. Ela não entre num problema com a Suzana. Você olha pra ela, acha que ela é santa. Às vezes acham até que ela é boba. Mas não entra numa com ela, não, gente. Tá? Tô avisando. Não entra numa com Não ela, não. entra, que Porque eu não vai vou dar querer um sair. ruim danado. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre namoro aqui, que é a última, que é... Que características um homem você não quer na sua vida? Quais características de um homem que você não quer? Controlador. Não quero nenhum homem controlador. Uhum. Um homem que não tem os mesmos princípios de fé, de que vem de família, de tudo. Ele precisa ter valores, né? Precisa ter princípios, então não gostaria que Precisa ter uma boa sogra, filha. Acabou, falou tudo. Ponto final. Os argumentos. Não, acho que é isso. Eu não gostaria de ter perto de mim um homem que não tivesse princípios, bons valores. O básico, né, minha filha? Sim. O normal. Eu Mas quero hoje umas em coisas dia- assim, umas características mais... Sei lá. Ué, mas deixa eu pensar. Só básico, Que eu não controlador. queria vai o que eu cagar. queria. Hã? Que eu não queria o que eu queria. Que você não quer no homem. Então, na o que eu sua- não quero. Tá. O que eu não Não quero. quer um homem vagabundo. Um homem vagabundo eu não quero. Não quer um homem... Porque essa coisa de controlador, isso é o básico. Vai controlar o cacete. Não é o básico. Você tá perguntando o que eu não quero. Então tem que fugir do O básico, que você né? quer? Mas é o que eu quero ou o que eu não quero? O que você quer tem que altura? Só pra eu saber assim o que você quer. Ah, pode ser da altura do Gabriel, 1,97. Você quer... Ui? Você já tirou aí a galera da lixa. Vlá. Não, tô brincando, Você gente. acha Eu que sou alta. ser mais alto... ser mais alto que você é um requisito. É um requisito. Tá ouvindo? A galera que tá aqui atrás, ó, tá assistindo ao vivo o nosso podcast. O Moacir tá fazendo uma comidinha pra ele. Gostei, Moacir. É brigadeiro, Moacir? Isso tá com uma mexida de... Moacir tá com uma mexida de É, brigadeiro. o leite condensado. Ei, coisa boa. Suzana faz o melhor brigadeiro da vida dela. Paloma, Laís, Shirley e o Bloom and Dried Flight Nights. Brota aqui pra gente se ver. Olha a mãe ali da Renata, ó. Mãe da Renata, abre uma mãe da Renata que eu quero falar com a Renata e mãe da Renata, por favor. Que a gente tem aqui uma mãe e filha também. Vocês estão ouvindo a entrevista desde o início, vocês estão com a gente aqui, né? Estão prestando atenção. Vocês se identificaram com alguma conversa que a gente teve aqui na mesa? Muita coisa, bastante. Tem alguma Teve pergunta? uma hora que tivemos uma crise de riso. Eu peço até desculpa, mas foi incontrolável. Qual momento vocês tiveram a crise assim, de riso? Passa filme, né? A gente escuta histórias e a gente acha que do outro lado nunca vai acontecer. E aí a gente acaba casando as histórias e aí fica engraçado depois.
É verdade. Porque Só a gente muda de endereço. só muda endereço, mas a relação É. é a mesma. Tem alguma pergunta pra gente? Na verdade, pra Suzana, que é minha convidada, né? Mas eu já me enfio já. É interessante, assim como eu sou a mãe da Evelyn, né? A gente temos uma relação muito boa e é o que a gente vê entre você e a Suzana. E assim, por mais que é o que a Suzana falou, por mais que a gente acompanhe, por mais que a gente assista aquilo que vocês permita se ver, a gente não vê tudo, né? E o pouco que a gente vê é muito interessante. E assim, a relação de vocês é interessante, porque não fica uma relação de mãe e filha, fica uma relação de amigas. E é isso que acaba ficando muito legal para a gente que está do outro lado assistir, né? Que legal. E assim, a pergunta é real? Não que não tenha gritaria, berros e puxões de cabelo. Brincadeira, não tem. A Renata... Então, Renata é você. Isso. Renata é você. Ela é a Evelyn. Então, é real, sim, tá? Essa relação, ela é muito real. Apesar da gente, obviamente, vocês não precisam ver um monte de fighting que rola dentro de casa. Mas existe essa conexão. Mas e eu ela é também real. acho muito importante falar que nada é perfeito, sabe? Porque as pessoas têm... Eu recebo muitas mensagens, assim, de pessoas falando, poxa, eu queria ter tanto uma relação boa com a minha mãe, ou até de mães me mandando mensagem falando, eu queria ter uma relação boa com a minha filha e tô tendo dificuldade de comunicação. E nem sempre foi assim também. A gente já passou por muitos altos e baixos de divergência de opinião, de não estar conseguindo mesmo se comunicar dentro de casa. O meu irmão de 16 anos também tem essa fase, muitas vezes, ora com meu pai, ora com a minha mãe, ora comigo. Depende, assim, do movimento da família. E eu acho que é sempre muito legal você manter esse discurso bem aberto, sabe? E aí é importante falar sobre isso, porque que existe altos e baixos. E nem sempre isso é constante também, né? Nem sempre é tudo mar e rosas. Olha quem tá entrando na live, a Elaine. Ai, Elaine, que bom que você tá aqui. Elaine já fez parte da família. E uma Já. vez da família, sempre da família. Deixa eu só terminar e encerrar aqui, Renata, uma coisa que a Suzana falou sobre essas questões, né? Porque todo filho tem fases, né? Você sabe muito bem disso. Todo jovem passa por uma série de momentos de aprendizados, de evolução. E o nosso papel como mãe, e o pai como pai, e o avô como avô, enfim, quem participa da criação e da construção dessa personalidade, tem uma missão muito, muito peculiar e muito específica, né? Que é uma missão muito difícil também, porque a gente está, de uma certa forma, passando algumas coisas que são verdades para ti, a partir da sua experiência, mas que às vezes eles precisam passar por isso e eles, na ansiedade da juventude, não entendem que a gente está nesse momento de proteção. Então, acho que, como eu fui mãe muito nova, né? Eu tinha 17 anos, hoje a Suzana tem 20, olha só, eu já era mãe dela, ela tinha 3 anos com a idade dela. Olha que loucura. E hoje já com mais 2 no meu currículo, então eu posso dizer que é muito dessa questão mesmo do jovem, da ansiedade que eles têm. E a gente tem um outro tempo, sabe? E às vezes esses tempos se chocam, sabe? Mas o que é mais lindo é quando a gente coloca o amor na frente. Porque aí quando o amor ele vem em primeiro lugar, toda essa relação fica muito bonita e em algum momento a gente vai se encontrar e falar a mesma língua. Mas o processo, né? Eu acho que é exatamente isso. O amor, ele é cuidado, ele é o tempo de qualidade, é você buscar compreender. Isso tudo é muito importante, né? Essa questão da comunicação e da compreensão. Você entender que são 2 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Eu acho que isso é importante falar. Porque ninguém também é igual e ninguém concorda com tudo 100% do tempo. A gente pensa Isso é diferente. história. Mas alguém tem pergunta pra gente aqui? Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada. Patrícia, a Patrícia levantou a mãozinha dela. Patrícia tá ali em cima com aquele batom maravilhoso, Patrícia. O meu tá craquelando aqui. Então vem, Patrícia, qual é a sua pergunta pra gente? Primeiro, eu quero te dizer que eu sou muito sua fã, Kelly. É um imenso prazer estar aqui. Su, também te adoro. A pergunta é pra Su. A pergunta é pra Su. Todas as vezes que eu vejo que vocês vão para Portugal passear, a Su até se empolga na hora de ir, gosta tudo, mas logo começa a dar um faniquito aí, ela quer vir embora logo. Se a Kelly realmente, com a família toda, resolver ir para Portugal, Su vai ou fica?
Já pensou nisso, Su? Cara, Patrícia, você pisou no nosso eu acho jonete. que isso é uma grande questão, Patrícia. Porque, assim, tem coisas que não dependem só do nosso querer, né? O meu pai, ele tem negócios lá, meu pai Mico, que está ali. Ele tem negócios lá, ele trabalha lá, então essa nossa ida acaba sendo sempre muito frequente. Só que o meu trabalho aqui não me permite ir sempre que eu quero, e eu também tenho uma vida aqui, eu não posso simplesmente largar tudo e ir. Chega um momento da nossa vida que hoje, com 20 anos, tendo basicamente a minha vida quase pronta, semi-pronta, sendo independente financeiramente, a gente começa a ver que realmente chega um momento que não dá pra você acompanhar tudo, sabe? Que tem momentos que você precisa seguir carreira solo, e se você quiser ter um pouco do seu ninho perto, você tem a oportunidade de estar perto também. Então, isso tem sido uma questão pra gente. No ano passado, que eles ficaram longe, eu não pude ir mais vezes também, mas por conta do Gabriel, né? Na época que eu namorava, então eu fiquei bastante tempo longe, porque eu queria estar perto, mas também queria estar com a minha família. Ao mesmo tempo, precisava seguir a minha vida, como o ciclo da vida é, porque às vezes a gente precisa ficar longe e a gente precisa entender isso. Não dá pra estar sempre fazendo tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, porque... Enfim, existem N coisas que não nos permite. Mas eu acho que nessa fase da vida, né? Eu acho que daqui dos próximos 5 anos, definir um lugar exatamente pra ficar 100%, tipo, vou me mudar pra lá, isso não aconteceria. Por conta do trabalho do meu pai, é sempre Portugal, Angola, Brasil, Portugal, Angola, Brasil. Então, não existiria essa possibilidade de se mudar de vez, não por agora, né? Então, eu vou responder por agora. Só que, assim, vai acontecer até de futuramente eles irem e ficarem bastante tempo. E, graças a Deus, sempre que surgir a oportunidade, eu vou, fico um pouco, volto. Vou, fico um pouco, volto. E, assim, espero conciliar o melhor dos dois mundos. Mas é uma coisa que é difícil, é duro, porque a gente é obrigado a amadurecer mais rápido. A gente é obrigado a passar por cima disso da melhor maneira possível. Mas a vida é assim, então não tem muito isso, sabe? É complicado, acho que tudo depende. Eu sou uma pessoa ansiosa e já fico pensando no futuro. Eu tô preferindo não pensar onde eu vou ter que passar o ano novo, o Natal. Eu não sei o que eu quero fazer, porque eu tenho medo de avião. Então eu não tenho que pensar só em mim. Eu tenho que pensar em mim e alguém pra voltar comigo. Esse é o drama da Suzana. Esse eu acho que é o meu maior drama, o medo do translado. Mas como pais, assim, eu respondo em nome do meu marido também, eu acho que isso faz parte do crescimento, né? Do amadurecimento, porque a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. E eles precisam, de uma certa forma, lidar com esse tipo de emoção. E eu acho que o principal disso, é uma coisa que eu até trabalho muito em terapia. Eu sou uma pessoa que eu tenho dúvida das minhas próprias escolhas. Então, eu tenho que me colocar no centro da minha vida mesmo e pensar, eu sou adulta, essa decisão depende de mim, eu vou fazer o que é melhor pra mim, isso é uma escolha minha. Porque, às vezes, eu quero, mas não quero, e aí, agora eu vou, não vou, o que eu faço na minha vida? E aí, eu tenho que centralizar e pensar assim, não, eu sou dona da minha vida, se eu tô tomando essa decisão é porque vai ser importante pra mim, é porque eu quero, senão eu faria da outra maneira. Se não é da outra maneira, se é dessa, eu preciso arcar com as consequências dessa escolha e dessa decisão. E aí, assim, eu vou me autoconfortando. Mas isso é importante, porque essa é a escolha da vida. Isso acontece pra todo mundo, não só nessas questões e situações familiares, mas de uma vida inteira. A Patrícia pisou no nosso pé com força. Não, eu gostei da pergunta. Eu gostei da pergunta, Patrícia. Eu gostei. Mas foi importante pra gente poder esclarecer, porque é uma fase que a gente vai estar cada vez mais viajando. E e a família, aparentemente, pra você está separada, está dividida. Porque é difícil, principalmente mora todo mundo na mesma casa, então... Mas ir de vez eu acho que não aconteceria por agora, mas aí se der, Mas às vezes quando a gente viaja em um momento que a gente tá junto, por exemplo, ela vai e a gente tá mais tempo junto do que se a gente estivesse vivendo realmente na mesma casa em tempo integral, porque ela tá vivendo a vida dela, eu tô vivendo a minha. E aí quando a gente decide viajar junto, ela tá naquele momento junto, é 100% do tempo junto. É tempo de qualidade. Isso vale mais até a pena. Mais alguém tem pergunta aqui atrás? Quem? A Elaine tá ali. Vem, Elaine. Elaine foi namorada do meu irmão, gente. Uma vez família, sempre família. Você tá tão linda. Tudo bom? Eu vivo acompanhando vocês. Saudades de vocês. Tudo bem? Saudade. Tudo bom. A minha pergunta era o seguinte. A minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber como que vocês lidam com essa exposição na família toda, né? Porque a Suzana, a Kelly, o Mico, todo mundo muito, né, com celular o tempo inteiro e tudo mais. Como que vocês lidam hoje com isso? Por exemplo, o Vitor, eu acompanho, eu vejo que o Vitor não gosta
não gosta de se expor e tudo mais. E aí, e vocês? Como que vocês lidam com essa Você não chegou situação? a ver o Vitor nascer, né, Elaine? Enfim. Era só a Sura, Na viu? verdade, né, Foi na maternidade, é verdade. Porque eles já não estão juntos há muito tempo. Hoje meu irmão é casado e eu tô louca esperando um sobrinho. Elaine já é mãe, né? casada também, mãe já. Mãe maravilhosa, cada um construiu sua história, lindo, e a gente pode ser feliz todo mundo junto, isso é muito legal, onde todo mundo pode ver. Vou falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Você lembra que antigamente não tinha rede social, a gente vivia bem plenamente. A Elaine deve lembrar da época que eu ia de segurança pra escola. Não, eu brincava muito com Suzana, né? Sempre muito né, delicada. Eu me lembro que ela gostava muito de brincar com aquelas coisinhas pequenininhas e tudo mais. E, assim, ela sempre muito delicadinha e tudo mais. E continua dessa forma, né? Continua, uma menina. Só tem tamanho, que eu digo. Mas ela só tem tamanho, que eu costumo dizer que ela só tem tamanho, que é uma mocinha, é uma menina ainda. Quer dizer, não tem como eu girar a imagem dela da minha cabeça, apesar dela ser mulher independente. Mas essa vida dentro de casa, às vezes, é uma loucura, né? Seu pai é o pior. Não acho o Vitor o pior. Não, eu digo de filmar as pessoas. O Vitor é o pior. Mas se ele tiver não uma filma. foto linda, se ele não se tá. gostar, ele vai apagar sem você ver. E tu não. Não, eu falo não gostei. Mesma merda. Não, mas é diferente, porque eu já tô acostumado. O Vitor, você filma, ele fica... Não, ele fica com cara de revoltado, faz uma foto cocô e não vai gostar. Lógico que não vai gostar. Acho que o Vitor da família toda é o mais complicado. Os meus avós, eles não têm noção da exposição que há, então eles só deixam. E é isso. A minha avó até tem. Minha avó bota uns filtros nada a ver com nada e grava stories. Sério? Ai, não, minha avó bota uns filtros nada a ver. O meu avô, ele não tem a menor noção mesmo, Não tadinho. tem. Ele não deixa tem. porque eu acho que ele não sabe o alcance Ele que não tem noção. É. Ele não tem noção mesmo. O Facebook, ele já fica chocado. Outro dia, eu esqueci qual era o nome, acho que era Rocheiro, Marceneiro, alguma coisa assim. Aí, outro dia, eu estava chegando na academia. Ops. Seu piercing hoje deu um ruim, gente. O piercing dela saiu, ela botou um brinco e tá doendo. E agora ela passou o dedo e o piercing fez tum. Eu tô quase narrando. Tudo sob controle. Que consegui Respira, voltar não pro toca lugar. mais. Vai. E aí o seu avô... Aí eu tava chegando na academia, aí o meu avô falou assim, Suzana, me ajuda aqui mexendo nesse negócio do Facebook. Aí ele ficava assim, eu sou tão burro, todo mundo consegue menos eu. Eu falei, não, vou te ensinar. O que você quer, Kelly? Eu quero procurar o Eduardo Rocheiro. Foi alguma coisa assim, Rocheiro, acho que alguma coisa assim, Rocheiro. Eduardo Rocheiro. Eu falei, tem certeza que não é Rocha, Eduardo Rocha? Ele, não, é Rocheiro mesmo. Aí fomos lá na aba de pesquisa do Facebook procurar o Eduardo Rocheiro. Aí eu falei assim, vô, não tem nenhum Eduardo Rocheiro aqui, ele é da onde? Ele falou assim, ele é lá de Angola. Quando eu trabalhava lá em Angola, ele é de lá. Ele fazia umas coisas muito legais de rocha. Eu falei assim, mas vô, o sobrenome é esse mesmo? Ele, não, mas é assim que tá armazenado aqui no meu contato do celular. Eduardo Rocheiro. Eu falei, vô, não. No Facebook é o nome e o sobrenome. Ele, não, mas aqui no meu celular tá Eduardo Rocheiro, então como é que eu vou encontrar? Não sei o sobrenome dele? Eu falei, então se não é muito menos eu vou saber. Aí a gente conseguiu encontrar o Facebook de uma pessoa que trabalhou lá junto na época dele. Ele falou assim, então esses aqui são os amigos dela, né? Tá vendo como é que a internet hoje em dia? Sei a vida dela toda aqui. Aqui os melhores amigos, os amigos dela, as fotos dela, a família dela. Aqui que ele estudou, né? Aqui que ele estudou. Tipo assim, o Facebook pra ele já é absurdo. Foi uma grande descoberta. Imagina se ele souber que você tem quase 9 milhões de pessoas acompanhando. Acho que isso é muito louco mesmo. E agora ele tá com o TikTok. Não, ele vê todas as receitas do TikTok. Ele olha tudo, ele dá like em tudo. Ele do nada, ele inventa de fazer uma batata, não sei o que lá. Que, aliás, ele aprende super bem a fazer as coisas do TikTok. TikTok pro meu pai é um aplicativo de receitas. Só pra dizer, é engraçado e curioso como cada um aproveita as redes, né? Vocês veem o TikTok pra receitas também? Não, sim. O meu pai vê todas as receitas do TikTok, ele faz umas coisas deliciosas. Mas ele não tem noção da visibilidade disso, de que todo mundo conhece ele. O Ailton, o da Malu Móveis Planejados, que fez a mesa do podcast, que fez os móveis do meu quarto inteiro, falou com o meu avô, tipo assim, ele é o artista. Assim, graças a Deus eu conheci o seu Porfírio. E o meu avô ficou tipo, como você me conhece? Juro. Outro dia uma menina falou assim, Suzana, encontrei seu avô no Mundial. Eu falei assim, sério? Aí lá eu falei com ele, mas eu não sei se ele entendeu
não. Ele não entende. Outro dia, a Suzana marcou ele fazendo assim, meu Deus, meu telefone que não para Não de apitar. para de apitar. Tem um monte de gente aqui que eu nunca vi na vida. Mulher lá de Ribeirão Preto, nunca fui pra Ribeirão. Tem mais perguntas, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria saber como que vocês lidam com os haters da internet, porque hoje em dia eu sei que tem bastante, e eu sei também que tem bastante famoso, bastante gente que trabalha com a internet que sofre muito com isso. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Eu uma vez passei, olha que eu nem sou famosa, eu já passei por isso. E Sério? Eu fiz uma live, sério, eu fiz uma live, era um sorteio, e um monte de gente me xingando, me ameaçando. E isso foi muito para mim. E aí eu imagino vocês que têm milhões de seguidores, milhões de pessoas que acompanham vocês, como é que vocês lidam com isso? Ó, graças a Deus, eu nem tenho tanto hater assim, tá? Eu até digo que no início da minha carreira, eu não sei o que teria sido de mim se já existisse internet. Porque eu ouvia o público, às vezes eu via o que um jornal falava, aquilo me afetava profundamente. Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade, quase nenhum hater, porque eu basicamente escolhi fazer trabalho e conteúdo para quem quer me assistir, né? Então, hoje eu ocupo um outro lugar profissionalmente, né, da minha carreira, então eu tenho pouco hater. Mas o que eu faço é bloquear mesmo, e mando a merda mentalmente. Eu já bloqueei muito, hoje eu não bloqueio mais, eu deixo a pessoa vendo ali o meu sucesso. Eu não bloqueio mais, mais. Às vezes eu mando tomar Eu já vi. lugar. Mando Eu já mesmo. vi você mandando a merda já, vai. Mando a merda, bloqueio. Eu mando mentalmente. Mando o número da minha terapeuta, porque pra pessoa fazer se ela não tá bem. Eu, quando não gosto de alguma coisa, eu não vou lá comentar. Uhum. Ai, está horrível. Ai, você é feia. Ai, não gostei do seu cabelo. O que muda na vida da pessoa? O Não, e aí cabelo você, é meu. geralmente, Tipo você vai assim. olhar pra foto dessa pessoa, você não perde a vontade de responder, não. Começa a sentir Não, eu pena. olho a cara da pessoa e falo Eu tenho assim, pena. gente, a pessoa, ela não deve ter um espelho. Porque, assim, não é possível. Sei eu lá. queria entender, né, por que que isso passa na cabeça das pessoas, né, de querer diminuir umas às outras, né? E o Pra elas se incrível é sentirem que melhores. a maioria desses xingamentos são de mulheres, né? A metade. E isso me surpreende muito, porque umas falam na internet sobre empoderamento, e aí chega na hora, né, tá lá xingando, nossa, que cabelo feio, nossa, que roupa estranha, nossa, que isso e aquilo. E eu acho O ser isso humano é um muito bichinho ruim. muito estranho. Eu costumo dizer que a pessoa, ela deposita todas as... É a frustração mesmo, né? Eu acho que um versículo que eu tatuei foi Mateus 6:22, que os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se a pessoa ela já tem um olhar negativo sobre aquilo ali na vida dela, não seria diferente ela aplicando isso para as outras pessoas. Então, é aquilo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, aquela pessoa, ela não tá bem, ela tá com algum problema realmente de autoestima e ela tá depositando aquela frustração numa pessoa que supostamente tá disposta, né, a receber esse tipo de crítica. Mas eu vejo muito isso na vida. Acho que todo mundo conhece uma pessoa que fala mal de todo mundo. Não tem nada pra fazer, começa a falar mal dos outros. Pra tirar um pouco do peso de que ela não se sente bem. Então ela prefere falar do outro, prefere falar mal de quem ela conhece, até dela mesma, do que se olhar um pouco mais. Então eu acredito hoje muito nisso. Quando eu tô naqueles dias, assim, que eu não tô com paciência, eu mando mesmo a merda, eu dou uma resposta mesmo bem ignorante, no nível que a pessoa também me mandou. Mando mesmo. Às vezes eu bloqueio quando eu vejo que é uma pessoa que não vale a pena estar ali. Mas quando a pessoa me segue, assistiu todos os stories, o último ela respondeu, uma crítica, assim, super aleatória, eu não deixo ela lá, gente. Porque ela tá me ajudando a engajar. O Instagram já não tá entregando muitas publicidades pros outros. Eu não vou tirar uma pessoa dessa dali, deixa ela lá, pra ela ver o sucesso. Pra ela ver, sabe? Deixa ela lá. A rede social, ela tá indo pra um lugar muito perigoso. Se a gente não tomar cuidado, ela pode ser muito ruim de verdade. A gente vê pessoas tirando a própria vida por conta da rede social. E a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente se coloca nela. Não só as pessoas, porque assim, às vezes a gente olha um famoso e esquece que ali existe um ser humano com emoções, com várias questões, às vezes pendentes na vida. Às vezes vocês tocam em assuntos extremamente delicados, que estão mal resolvidos no nosso interior, sim. E então não vale a pena a gente começar a jogar questões ainda mais no mundo que a gente eu acho vive que no também momento. existe muita pressão sobre você ser 100% você, sabe? Eu acho que existe uma pressão muito grande sobre cada detalhe
sabe? Que não... Tudo bem você falar quando você se sente confortável, mas eu vejo tantas pessoas questionando várias coisas, não só sobre mim, mas pessoas assim, que têm uma grandiosidade enorme. Por exemplo, a Anitta, a Bruna Marquezine, questionando coisas assim, detalhes, só pra saber, sabe? As pessoas, elas precisam alimentar tanto... Precisa dar alimento pra essas pessoas. Tipo assim, o que tem a ver que a pessoa botou um silicone ou não? Isso precisa virar uma questão? Por exemplo, quando as pessoas te comparam a mim, isso te incomoda? Depende. Quando te incomoda? Quando eu perco a minha individualidade. Tipo, quando eu perco a minha individualidade, quando as pessoas esquecem... acham que você deveria fazer o mesmo que eu, ou eu deveria fazer o mesmo que você. Não, eu acho que assim, quando a gente é comparado, a gente perde até onde a gente pode ir, né? Uhum. E quando Você se existe limita. essa... você se limita. E quando você se sente muito comparado com uma pessoa, você sente que você só vai estar bom o suficiente quando você chegar lá. Uhum. Então, enquanto você não chegou lá, você é um merda. Essa é a sensação que eu tenho. Então, acho que tudo é como você é comparado, sabe? Se as pessoas falam, você ainda não é... A sensação que muitas vezes eu tenho é que eu não sou boa o suficiente por eu ainda não ter chego lá. É no sentido de vida fitness, no sentido de fama, no sentido de tudo. Então, a partir do momento que eu perco a minha individualidade de quem eu sou, das minhas decisões, das minhas escolhas, isso vira um problema. Uhum. Isso é uma bobeira, né, também. É uma bobeira pra quem não vive Porque isso a as vida pessoas- toda. as Porque se pessoas- você fosse comparada ao meu estilo de vida, também não ia ser bom pra você. Só que eu que sou, porque você é minha mãe, porque mas você tem mais visibilidade. A gente vendo... Então olhando isso de tem um fora, peso diferente. mas eu acho que existe uma outra emoção e uma outra energia pra gente colocar nessa situação, que as pessoas, elas precisam se tocar um pouco mais, assim, que privilégio o seu, né? Poder nascer com uma rede social grandiosa, com pessoas que te conhecem desde nova, a possibilidade que eles têm de saber exatamente a sua índole, né? Isso sim. A sua história, e isso contribui para o seu sucesso, independente do meu trabalho, é a sua entrega. Uhum. Ninguém faz ninguém. Mas Não eu sei existe disso. isso. Mas É. eu sei disso. E as pessoas também, mas elas adoram pegar as frustrações delas e jogar na sua cara, esfregar, te ferir, tipo te assim, eu machucar de acho que forma é gratuita. muito fácil falar assim, é comparação com mãe e filha, mas todo mundo é comparado o tempo todo. Uhum. Você é comparado com seu irmão, você é comparado com o primo que fez a medicina, que é formado no inglês, e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Não tô bom, então. A gente é comparado o tempo todo. Eu Só acho que que isso aí- tem um peso diferente quando você é público. Assim como lidar com pessoas, isso tem um peso diferente porque você é público. Mas o tempo todo a gente se sente comparado. Às vezes ninguém precisa falar. A gente entra no Instagram e a gente se sente um lixo. Porque a gente vê tanta gente tão produtiva, fazendo tantas coisas. E eu falo, meu Deus, eu ainda tô aqui deitado na cama. Não consegui correr 6 horas da manhã, fazer o jejum intermitente, ler não sei quantos livros e planejar a minha semana. Isso te Ninguém impressiona quando você vê as pessoas? não, mas tô falando assim, às vezes, num geral, o que eu escuto muitas seguidoras minhas falando dessa questão da comparação é que ninguém precisou falar, olha a Gabriela Pugliese, já tá malhando de manhã. Ou olha aquele que já tá fazendo live de treino, fazendo receita fitness. Mas você sabe que... Às vezes ninguém precisa falar. Mas você automaticamente se compara com outras realidades que são muito diferentes da sua. E isso faz com que a gente se sinta improdutivo, que a gente perca a nossa individualidade, que a gente não respeite o nosso tempo. A gente precisa respeitar o nosso tempo e as nossas escolhas. Eu concordo com tudo isso, mas acho que existe um outro lugar, que é o da inspiração, e não só o lugar Sim. do me cobrar, o lugar ruim. Quando você entra nesse lugar ruim, uma boa dica é silencie essa pessoa. Eu deixo de seguir. E tá tudo bem. Eu, às vezes, não deixo de seguir, porque em algum outro momento, essa pessoa pode voltar a ser interessante e se reconectar com Mas meu mas mundo. você não precisa também seguir full time. Tem pessoas que eu sou de fase. Às vezes eu enjoei de assistir aquela pessoa, eu começo a assistir uma outra que eu me identifico mais. A vida é assim, eu vou fazendo essa limpa, Eu não sabe? paro de seguir, mas eu silencio, às vezes, pessoas que não estão na mesma fase de vida que eu. Não que isso me incomode, mas eu acho que todo mundo que a gente segue, tudo que a gente acompanha, a gente se torna um pouquinho igual àquilo. Se eu quero, de uma certa forma, me inspirar para o positivo, e aquilo me inspira de forma positiva, eu continuo seguindo. Mas também, gente, se aquilo não vai agregar nada para mim naquele momento, eu silencio e assim eu fico melhor. Eu deixo de seguir, pra mim tanto faz. É uma coisa que realmente pra mim tanto faz. Quando eu vejo que aquela pessoa ali já não tá mais na mesma vibe, aí eu já não acompanho, eu já não falo mais nada, eu já deixo de curtir as coisas, eu já vejo que não tem nada a ver. Mas essa questão da comparação que eu tô dizendo, eu não tô falando de mim, tô falando pelo que eu realmente vejo
que às vezes a gente fala assim, caramba, tal pessoa tá fazendo tal coisa, mas não só em relação à internet, em relação à nossa vida. A gente vê alguém mais produtivo, a gente já começa a se cobrar num outro ponto, tipo, caramba, eu também preciso me dedicar mais aqui. Isso é normal. Só que isso tem um peso muito diferente quando a gente trabalha com internet. Então, se você escuta aquilo ali o tempo todo, não tem como você não perder a sua individualidade. Não tem como. E muitas vezes eu me sinto perdida em relação a isso. Porque eu fico pensando quem eu realmente sou, ou eu quero ser essa pessoa porque estão falando que eu preciso ser. Ou porque eu fui ensinada que eu devo ser assim. Quem eu realmente sou. É muito complicado. Sabe? Às vezes isso vira um paradoxo na nossa vida, né? Faltam 3 minutos para encerrar. A gente tá muito pertinho do fim, para as pessoas não acharem que é um assunto proibido, que não é, né? Que é o latino, o seu pai biológico. As pessoas perguntam muito, falam muito sobre isso. Fizeram essa pergunta, não? Fizeram essa pergunta dentro da minha caixa de pergunta. E eu não vou passar por aqui sem fazer a pergunta, porque não é um assunto proibido, mas de fato não faz parte do nosso dia a dia. Eu só queria que você falasse sobre a sua relação com ele. Ah, é sobre isso? Pensei que era uma coisa mais séria. Não, qual é a sua relação? A pessoa ela já espera o ruim. Você foi proibida pela sua mãe de vê-lo, de falar com ele, de Não. fazer alguma coisa? Você está se sentindo pressionada agora porque sua mãe está na sua frente? Qual é a sua relação? Não, a minha relação com ele hoje é muito boa, graças a Deus. Já há algum tempo eu não fui contra algumas coisas, ainda sou. Há muitas coisas que eu acho que não deveria ser dito na internet, que não deveria ser falado. Algumas coisas eu acho que não deveria tocar no assunto e é falado por ele. Eu não concordo com isso, mas ele sabe. E, enfim, a gente já meio que brigou uma vez, há algum tempo atrás. A gente ficou meio que sem se falar e começou a sair um monte de notícia dizendo que eu tinha renegado ele. Suzana Freitas, fruto de relacionamento Kelly Key com latino. É uma expressão que é muito habitual, né? Suzana Freitas, na época eu tinha 14, 15, aos 15 anos, filha de Kelly Key com seu fruto com latino, renega, pai, não sei o quê. E assim, muitas falas foram ditas por ele mesmo, e aí eu não fiquei quieta, eu precisei me defender. E daí eu acho que foi também a partir desse momento que muita gente veio me seguir por uma questão de identificação, né? Mas depois de bastante tempo, a gente que ficou acho que um ano e pouco, assim, 2 anos sem se falar, a gente se encontrou e aí ele pediu desculpa. E ele tem total noção de quem é o Mico na minha vida, que ele é o meu pai mesmo, e ele sabe, ele mesmo diz, eu sei que eu não pude cumprir o meu papel de pai, mas eu também não posso querer e ao menos tentar ser seu amigo. Então hoje a gente tem uma relação muito legal de amizade, a gente se fala. Eu não frequento a casa dele todos os dias, ele nem mora no Rio, ele mora em São Paulo, ele tem casa aqui no Rio. Então sempre que ele tá aqui, às vezes a gente se encontra, eu tô com ele, tô com os meus irmãos. Tem às vezes, se ela lá na casa dele eu vou, normalmente numa segunda, assim, segunda passada até tava lá. E enfim, a gente mais ou menos se acertou e é essa relação que a gente tem. A gente tem uma relação boa, a gente tem uma relação saudável. De amizade. E é isso, as pessoas acham que eu sou obrigada ou porque eu não posto tal coisa. Eu só não quero ficar dando trela pras pessoas ou pra provar algo pra alguém. Tipo, eu preciso provar que eu estou de boa com ele. Eu não quero provar nada pra ninguém, sabe? Eu quero viver a minha vida e se tá tudo bem, se tá tudo ótimo em off, que permaneça assim. E é basicamente isso. Então tá bom. Eu acho que vocês gostaram muito. Não esqueçam de deixar seu like. A gente já tá em quantos likes? Eu quero 500 likes no mínimo, né, gente? Por favor, soca de like, já diria meu filho. Que coisa horrorosa essa que eu fiz agora. Mas é só pra vocês entenderem. Não tenho. Ele fala assim, soca de like. É de soco, tá, gente? Relaxa aí, que eu sou uma mera menininha. Obrigada, gente. Vocês que assistiram a gente aqui. Beijo, tá? Beijinho, beijinho. Beijinho pra vocês também. Se inscrevam no canal. Quinta-feira que vem eu tô de volta com uma nova convidada. Beijo, filha. Te amo. Beijo, também te amo. Vou estar aqui assistindo o próximo. Vou assistir a Floribela. Vambora.